Estamos começando mais um Nosso Viva Bem, este espaço aqui que vocês colaboram há tantos anos e que a gente traz mais conhecimento, portanto, mais vida com mais qualidade. Nosso assunto de hoje é um assunto pedido por vocês. O tema hoje é sobre o fígado. É um órgão fundamental que pode ser atingido por uma doença silenciosa. Esse que é o perigo, né? Pela hepatite. Vamos saber sobre os tipos de hepatite, né? Para isso a gente conversa agora com o gastroenterologista Lucas Magione, do Hospital São Lucas da PUC, que está aqui no estúdio para que a gente consiga realmente falar sobre essa questão importantíssima. Doutor Lucas, prazer em lhe ter aqui no Viva Bem, para que a gente possa trazer informações, que a gente está aqui na nossa sede da TVE, aqui no Morro Santa Teresa, para a gente saber sobre essas questões, né? Como é que a gente pode entender hepatite? Porque, em princípio, a gente tem medo até da palavra, né? Será que a gente tem mais medo por causa do desconhecimento do que é a hepatite? Então, a gente vai falar hoje do programa sobre isso, né? Como é que eu posso entender a hepatite? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na TVE para participar desse programa e falar sobre um assunto tão importante, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente definir o que é a hepatite na realidade, né? Então, a hepatite é uma inflamação do fígado, tá? Nada mais do que isso, e essa inflamação pode ter suas consequências, né? A hepatite, ela tem diversas causas, né? E as causas mais comuns no nosso meio são as hepatites virais, né? Que a população conhece bem, que são a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C, causada por esses 3 vírus, né? A bebida alcoólica também é uma causa muito frequente de hepatites crônicas. E, ultimamente, uma doença que tem aumentado muito a prevalência na população, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Ah, certo. Que é uma consequência da obesidade, né, de alterações do metabolismo. Que pode dar. E que também pode dar uma inflamação no fígado crônico. Quando o senhor fala do álcool, eu quero saber o seguinte, o álcool porque ele enfraquece o fígado ou ele faz o fígado trabalhar mais intensamente e por isso abre a porta para o vírus? É isso? Não, na realidade o álcool, ele por si só é tóxico para o fígado. Né? Ele causa agressão por fígado. Por isso a cirrose. Isoladamente, exatamente. E quando ele está associado a alguma outra doença crônica do fígado, como uma hepatite crônica causada por vírus, ele pode potencializar esse efeito. Isso é que é importante, tá. E fazer uma destruição, uma piora da doença hepática muito mais severa, né? Claro. A gente sabe que o álcool, em princípio, ele faz mal. Não é natural se tomar bebida alcoólica, com certeza. Com certeza. Para esta máquina, assim como Deus fez, né? Com certeza, né, doutor? Nós temos, os cardiologistas indicam muito, né, que se use o vinho, que isso já está comprovado, que diminui o risco de doenças cardiovasculares, mas a gente tem um nível que ainda se discute, que é seguro de uso de álcool por semana. Né? Perfeito. Que seriam 70 gramas de álcool por semana na mulher e 140 gramas de álcool por semana no homem. Né? Se a gente fizer uma analogia, isso dá aproximadamente para o homem 1 litro de vinho por semana. Por semana, certo, gente? Exatamente. E na mulher, uns 500 ml, seria metade disso. Né? Metade disso. É claro, nós somos mais delicadas, né? Com certeza um organismo é diferente. Com certeza, o metabolismo do organismo é diferente. Metabolismo é diferente, perfeito. Doutor, o senhor falou nas 3 tipos, A, B e C. É uma graduação de gravidade? Não. Na idade, as hepatites são diferentes, né? São causadas por vírus de hepatite que se definiu como o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Né? Então, são 3 tipos de vírus diferentes que causam hepatite. Certo. Né? Tem o mais leve? Na realidade, assim, os 3 podem causar doença aguda no fígado. Ok. E a diferença grande deles é que a hepatite A causa doença aguda e ela nunca fica crônica, né? Depois de passar do período agudo, que no máximo se limita a 6 meses de duração, o fígado se recupera, o vírus é eliminado do organismo e não fica mais agredindo o fígado. Isso A. A. Tá, tipo A. A hepatite B, ela pode ficar crônica, depende muito da idade que a pessoa entrou em contato com o vírus. A pessoa que entra em contato com o vírus no nascimento, no momento do nascimento, a chance de ele ficar com o vírus cronicamente é 95%. E pode entrar em contato através da mãe?
Através da mãe. A mãe que passa para o filho. Né? Hoje em dia já tem medidas para prevenir essa transmissão, né? Mas antigamente não existia. Então, é um método de transmissão muito frequente. Né? À medida que as pessoas vão envelhecendo, né? Vai diminuindo a chance de cronificar a hepatite. Né? Numa criança de 5 anos, essa chance já é uns 50% aproximadamente, e no adulto, essa chance de cronificar é menor, é em torno de 5 a 10% no máximo. Cronificar, que o senhor diz, é permanecer com o vírus pro resto da vida? Permanecer com o vírus pro resto da vida. E embora dormindo, embora caladinho. Não, ele pode estar ativo. Ele pode estar ativo. Né? Então, o vírus pode estar no organismo da pessoa e estar inativo, mas ele pode estar no organismo, estar ativo e estar causando doença silenciosa no fígado dessa pessoa e ela não ter conhecimento. E a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. E a hepatite C também, ela também dá uma doença crônica. A diferença é que é muito mais frequente ela dar doença crônica no adulto, né? Enquanto a hepatite B, 5 a 10% no máximo cronificam. A hepatite C, em torno de 70% a 80% das pessoas que entram em contato com o vírus ficam com ela crônica. Né? E também ela dá uma doença silenciosa no fígado, fica agredindo o fígado, e que daí pode resultar no grande problema dessas hepatites, que é a evolução por um problema no funcionamento do fígado, que é a cirrose. Claro. Bom, quando o senhor fala, e a gente falou mais de uma vez aqui na palavra-chave, silenciosa, qual é a prevenção? Porque aí caímos nos sintomas. Quando vêm os sintomas, que sintomas são esses? E se essa doença já está avançada, porque ela é silenciosa? A gente sempre separa os quadros em agudos e crônicos. Né? Perfeito. Então, assim, no quadro agudo é o mais frequente a pessoa ter sintomas. Então, as pessoas que apresentam sintomas, que é o que a população conhece como amarelão, que dá o amarelo dos olhos, que o termo técnico é icterícia, né? Normalmente, ela é muito frequente na hepatite A aguda, 70% da população tem o amarelão quando tem hepatite A aguda. Na hepatite B, cai para 30% só, e na hepatite C é muito raro ter esse amarelão. Ela pode passar completamente assintomático o momento da contaminação pelo vírus. Né? E é o grande problema, porque muitas vezes tu conversa com os pacientes e eles te dizem: não, mas doutor, eu tenho certeza que eu nunca tive contato com hepatite, eu nunca tive amarelão. Não dá para ter certeza? Exatamente, porque a hepatite B e a C, que são as que podem ficar crônicas, a maioria das pessoas não tem o amarelão. Né? Então a infecção aguda pode passar assintomática. Né? E daí, se a pessoa fica com o vírus cronicamente, não tem como ela saber que está com o vírus. Tá, mas ela passou pelo agudo. E aí esses sintomas, ela se sentiu mal, dá enjoo no estômago? Quais são os sintomas? Os sintomas são fraqueza, cansaço, prostração, a pessoa fica sem vontade de fazer as atividades, pode ter náusea, vômito e um desconforto leve no lado direito aqui, do lado do estômago. Okay, né? E isso acontece só na fase aguda. Né? Depois de resolvida a fase aguda, se a pessoa fica com vírus cronicamente, normalmente a pessoa não tem sintoma algum. Né? Mais de 90% das pessoas ficam sem sintoma algum. E se ela não fizer um exame específico para pesquisar a hepatite, não vai ser feito o diagnóstico. E que exame é esse? É exame simples? São exames simples de sangue. Né? Existem 2 enzimas, né, que a gente consegue ter uma ideia se tem inflamação no fígado ou não, que se chama aspartato aminotransferase, né, e a alanino-aminotransferase, que são 2 enzimas que um exame simples de sangue pode ser feito. Toda pessoa que tiver alteração dessas enzimas tem que se obrigatoriamente pesquisar o vírus de hepatite. E os marcadores dos vírus de hepatite também são fáceis de serem realizados em exame de sangue. E a hepatite, ela só compromete o fígado? Ou ela pode comprometer outros órgãos? Na realidade, sim, o órgão que predominantemente é acometido é o fígado. Fígado, sim. Né? Eles são vírus que têm predominância pelo fígado e se alojam ali e acabam agredindo esse órgão. Então, a maioria das manifestações da hepatite são em decorrência da presença do vírus no fígado e da inflamação no fígado. Mas podem ter acometimentos de outros órgãos,
né? Principalmente na hepatite B e C, que aumenta a chance de ter doenças dos linfócitos, como linfomas, né? Pode ter doença renal associada, pode ter doença de tireoide associada, pode ter doença de pele que está associada aos vírus da hepatite. Ou seja, esta máquina é uma só. Exatamente. É uma só, né? Doutor, e essa inflamação, ela quando não tratada, é fatal? Na realidade, os pacientes que têm inflamação crônica, se não são diagnosticados, uma proporção deles, e depende daí do vírus da hepatite, acabam evoluindo para um quadro de cirrose. O que é a cirrose? A cirrose é uma doença muito avançada por causa daquela inflamação que ficou muitos anos no fígado da pessoa, e muitos anos que eu digo, é 10, 20, 30, até 40 anos ali sem ser diagnosticado. Aquela inflamação vai fazendo cicatrizes no fígado, e essas cicatrizes, quando estão em quantidade muito grande, a gente chama de cirrose. A partir desse momento, o fígado pode não desempenhar de maneira adequada as suas funções. E daí ele começa a deixar de produzir uma série de fatores que são fundamentais para a vida da pessoa, né? O fígado é um órgão muito importante, porque ele tem uma função metabólica e de síntese de produtos muito grande. Então, a partir do momento que ele deixa de produzir esses metabólitos de maneira adequada, deixa de realizar a sua função, a pessoa começa a ter consequências do mau funcionamento do fígado, né? Que pode ser o desenvolvimento de água na barriga, que a gente chama ascite, né? Pode ter varizes no esôfago, e essas varizes sangrarem, a pessoa ter sangramento, pode ter infecções, né? E quando começa a chegar nesse momento que a pessoa começa a ter complicações da cirrose, hoje em dia o único tratamento disponível é o transplante de fígado, né? Se a pessoa não faz o transplante de fígado, infelizmente ela acaba evoluindo para o óbito. Claro, né? claro. E que é complicado um transplante de fígado, né? Isso, na realidade, muito complicado. Além de ser uma cirurgia de grande porte, com suas complicações, tudo, o grande problema que a gente tem é a falta de órgãos, né? Claro. Então, tem uma estimativa que aproximadamente 40%, 50% das pessoas que precisam de um fígado conseguem realizar o transplante. Claro. Né? Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente já volta. A gente está trazendo informações muito importantes, né? Esclarecedoras. E a gente vai ver como é que a gente faz essa prevenção. Se aquele exame, né? Realmente aqueles exames todos anuais, se realmente nos protegem. Nós vamos a um pequeno intervalo, então, e já voltamos.